Lições Bíblicas. O Ministério de Evangelista. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos capítulo 8, versículo 26 a 35. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 8, vamos estudar sobre o ministério de evangelista. Jesus envia os 70, a grande comissão, o dom ministerial de evangelista. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então, nesta lição, vamos estudar sobre o ministério do evangelista. Quem é o evangelista? É aquele que traz as boas novas, aquela pessoa escolhida por Deus com o dom ministerial do evangelismo. Vamos ver aqui quem é evangelista. Vamos ver que Deus escolheu pessoas, capacitou-as para que fossem cumprir a grande comissão. Nós vimos que depois de Jesus ter orado durante toda uma noite, escolheu dos seus discípulos, escolheu 12 para apóstolos, e depois disso, Jesus envia os 70. Jesus escolhe 70 dos seus discípulos e os envia para evangelizar. De 2 em 2, Jesus vai enviando para que proclamem a sua palavra, e também lhes deu grande poder, o mesmo poder, a mesma autoridade que Jesus tinha dado para os 12, Jesus deu para os 70 também, antes deles subir aos céus. Deu esta autoridade, tanto que eles ficaram super felizes quando voltaram e disseram para o mestre: estamos felizes porque a gente ora e os espíritos malignos saem das pessoas e elas são curadas, e bem contentes falando isso para Jesus. E Jesus
coloca para eles que o mais importante de todos, com o que realmente eles deveriam se alegrar, nem tanto por ter orado e os espíritos malignos ter saído, as pessoas ter sido curadas, apesar da importância deste fato, mas o mais importante é que o reino estava sendo pregado. O nome deles estava escrito nos céus, no livro da vida. Jesus colocando para eles a importância da salvação. Então, era isto que era importante, a pregação do reino, a pregação da salvação. E ainda esses que foram escolhidos, dentre esses 70, Jesus ainda disse: rogai ao Senhor da seara, para que envie obreiros, porque na verdade a obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. E se naquela época Jesus já disse isso, que eram poucos, hoje que as pessoas são muito mais, então imagina que os ceifeiros para fazerem a obra, os obreiros para fazerem a obra, são poucos realmente, segundo o coração do Nazareno, segundo o coração do Mestre, que falem a sua palavra, não falem de si mesmo, que usem a palavra, que usem a Bíblia para falar do grande plano da salvação e não de si mesmos, filosofias, coisas passageiras, coisas aqui da terra que vão servir só para enquanto estamos aqui na terra. Jesus deixou claro, ele queria que fosse pregado o reino, a salvação, o grande plano da salvação, e que todos tivessem um coração semelhante ao dele. Como diz aquele hino, dá-me um coração igual ao teu. Enviados para o meio de lobos. Os 70 foram enviados para muitas pessoas que não concordavam com o Evangelho de Jesus. Pessoas que iriam rejeitar esses evangelistas. Pessoas que não concordavam, que tinham um outro pensamento. Então, enviados para o meio de lobos, porque pessoas, às vezes até ferozes, pessoas que iam rejeitar veementemente a mensagem da cruz. E nos dias atuais não é diferente. Quantas pessoas rejeitam a palavra poderosa de Cristo, fazem tudo para impedir a propagação do Evangelho, né? Sabemos que há ainda hoje, por incrível que pareça, uma grande rejeição da palavra de Deus por muitas pessoas. Então os verdadeiros evangelistas enfrentaram perseguição e ainda hoje enfrentam. Nós vimos os evangelistas, todo crente, toda pessoa aceitou Jesus, ele é um evangelista, é o ID, é o primeiro evangelista. Ele vai fazer discípulos, vai ganhar almas para Cristo, é o primeiro tipo de evangelista. Nós temos também um segundo tipo de evangelista, tem pessoas aí com o dom de fazer culto ao ar livre, nas praças, com carro de som pelas ruas, anunciando a Cristo. Enfim, temos vários tipos de evangelista e são cooperadores na obra de Deus. E temos a pessoa com dom ministerial, chamado então de evangelista, aquele que auxilia o pastor, e muitas vezes é o melhor amigo do pastor, pelo menos deveria ser o melhor amigo do pastor, caminha lado a lado, que ajuda o seu pastor, que anda junto, que pega junto, né? Não só o evangelista, claro, o presbítero, o diácono, o auxiliar, os obreiros, enfim, né? Todos pegam junto com o pastor, mas o evangelista está mais próximo do pastor, então ele pega junto ali com o pastor, fazendo a obra. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Então Deus dota estes homens de esse dom maravilhoso e dá a eles capacidade para exercer os milagres, as maravilhas. Então, quando Deus chama alguém para evangelista, Deus já traz consigo para essa pessoa uma dádiva, um presente
que é uma capacitação maior ainda para que ela exerça o seu ministério de uma forma mais ampla. Quando Deus chama um diácono, da mesma forma, quando Deus chama um presbítero, capacita ele. Quando Deus chama um evangelista também, um pastor. Então, de acordo com as funções, nós vimos que hierarquicamente, claro que há um degrau, né? Auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Mas diante da obra, nós vimos que não existe hierarquia. Diante da obra, todos nós somos evangelistas. Aquele que se converte já tem o desejo de evangelizar, aquele que já evangeliza, mesmo não tendo o título de evangelista, e o próprio evangelista. O evangelista, como disse, é aquele que está ao lado do pastor, mas o pastor também é um evangelista. Ele é um evangelista, e o próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ao jovem Timóteo, que já era pastor. Timóteo já era pastor, e Paulo diz para ele: desperta o dom que há em ti, faze a obra de um evangelista. Então Paulo estava dizendo isso para Timóteo porque havia necessidade de se fazer o trabalho naquela localidade ali de um evangelista, um trabalho de ganhar almas, um trabalho de agregar as almas, né? E Timóteo já era um pastor, já fazia um trabalho certamente de ensino da palavra, né? Instruindo os convertidos a permanecer na sã doutrina. Nós vimos também alguns evangelistas notáveis que foram homens de grande importância na história, como por exemplo o John Wesley, bem conhecido este nome, né? John Wesley. Então ele foi o fundador da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia-se às prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e a outras pessoas da cidade. Então este foi John Wesley. Temos também vários outros, temos também o Charles Finney. Charles Finney foi um famoso pregador avivalista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo e foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele participou do segundo movimento de grande despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse importante missionário. Então esse foi o Charles Finney. E temos também um outro, também podemos destacar, esse outro evangelista notável, David Wilkerson. O pastor David Wilkerson iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, Faminto por Mais de Jesus e Toca a Trombeta em Sião. Então esse foi o David Wilkerson. Falando de apenas 3 evangelistas notáveis, mas tem vários outros que, se tivéssemos tempo aqui, o vídeo ficaria muito comprido se colocássemos aqui todos, mas esses 3 apenas para ilustrar a grande comissão, o alcance da grande comissão. Quando Jesus ressuscitou, então ele deixou essa tarefa aos seus discípulos. Os discípulos, depois eles morreram, veio outros discípulos que foram ganhos e veio vindo, chegou até nós. Então nós temos ainda hoje o compromisso desta grande comissão. Esta grande comissão já tem o nome de Grande Comissão,
porque é o grande plano de salvação e também porque ele abrange o mundo inteiro. O plano de salvação de Cristo abrange o mundo inteiro. Se todo mundo o aceitasse como Salvador, a sua obra redentora alcançaria todas as pessoas, não ficaria uma sequer sem ser salva. Mas ele fez a obra, morreu por todos, mas nem todos o reconhecem como Salvador, nem todos o aceitam, nem todos entendem o grande plano de salvação. Alguns acham que há outros salvadores, há outros caminhos para a salvação. Outros nem sequer entendem o que é salvação, não conseguem reconhecer que estão em pecado e precisam do Salvador, precisam do Redentor de suas almas. Isto que a sua própria consciência fala sempre para eles, né? Mas não entendem, não conseguem abarcar, não conseguem compreender. Então há a necessidade de que preguemos a sua palavra ainda nos dias atuais. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão e o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o Evangelho até as últimas consequências. Foi esse o espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Então, quando Jesus disse para ir pregar o Evangelho, ele também disse, Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então quer dizer que ide, ensinai. Então é para que haja um discipulado. Aquele discipulado do novo convertido aprende sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, algumas coisas iniciais. Depois disso, Jesus disse, ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado. Então o discipulado é contínuo, o discipulado não para por aí. Então o novo convertido segue indo na escola bíblica para aprender mais a palavra de Deus, porque o discipulado ele é eterno. Então ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando para que ele seja incorporado ao corpo de Cristo. Então, para isso é que Jesus disse batizando-os, foi incorporado ao corpo de Cristo. Claro que há casos em que não houve tempo, como o ladrão da cruz, não deu tempo de se batizar, mas certamente, se houvesse tempo, ele seria o primeiro a ser batizado também. Como houve caso da pessoa ser batizada no mesmo dia da conversão, quando Filipe foi falar para o eunuco sobre o significado ali que ele estava lendo sobre o profeta Isaías, então a evangelização e o próprio Filipe era um dos 7 diáconos que tinha sido escolhido como diácono, depois ele foi reconhecido como evangelista. Ele que foi falar para o eunuco sobre o profeta Isaías que ele estava lendo. Então a evangelização ali foi tão eficiente que o novo convertido já olhou para um lado e disse, ali tem água, tem um lago ali, eu posso ser batizado. Então o novo convertido já foi batizado no mesmo dia. Então foi uma exceção. Claro que há um discipulado, a pessoa compreendeu o significado realmente, porque o batismo não é tão somente mergulhar um pecador seco e sair de lá um pecador molhado. Então tem que se ter cuidado, para que a pessoa compreenda esta questão do batismo. O mundo está dividido em 2 grupos. No finalzinho Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então há 2 grupos de pessoas. Então para Jesus não tem classe social. É só 2 grupos de pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é um grupo. Quem crer e for batizado, este é salvo. Não significa que alguém que não for batizado por falta de tempo, como já disse, ladrão da cruz, creu, não houve tempo de ser batizado, foi salvo. Quem não crer será condenado.
Então, é uma condição, tem que crer em Jesus, tem que crer na sua obra expiatória na cruz do Calvário para ser salvo. Como que ele vai ser salvo por Jesus se ele não crer em Jesus? Então você precisa crer em Jesus, na sua obra redentora, para que você seja salvo. Então quem não crer, não é salvo. Então são esses dois tipos de pessoas. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Isso é triste. Em vez de se abrir igrejas, abrir mais igrejas, mais pessoas se converterem, muitos estão abandonando a fé, deixando de ser cristãos. Depois disso, nós vimos o dom ministerial de evangelista. O evangelista como dom ministerial. Nós já vimos que cada um crente é um evangelista. É o evangelista nato, se converte, já evangeliza. Já nós vimos aquele que coopera na obra também, que faz os cultos ao ar livre, faz um trabalho de evangelista, às vezes até sem ter o título, sem ter o dom ministerial. E nós temos também o dom ministerial de evangelista. O dom ministerial de evangelista. Então nós vimos que aquele que é evangelista, que tem um dom ministerial de evangelista, ele esmera-se em buscar de Deus uma mensagem inspirada para falar ao povo, para trazer ao povo, para que fiquem firmes, uma palavra de fé, uma palavra inspirada, uma palavra avivada, para trazer ao povo, para trazer à igreja. Então ele está sempre estudando a palavra, sempre buscando conhecer mais. Então ele se esmera para buscar de Deus, da parte de Deus, mensagens inspiradas para tocar os corações. Então ele se esmera por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. O papel do evangelista. O evangelista é, por natureza, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. A finalidade do ministério de evangelista, da mesma forma que o ministério de apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Então, o evangelista traz mensagem de avivamento para quebrantar o coração do salvo, e nós vimos também, depois nós vamos ver em lições mais para frente, sobre o mestre, o doutor, que traz a mensagem de ensino para que o crente permaneça fiel, para que ele fique firme. Então a igreja precisa de mestres, precisa de doutores na palavra, doutores e mestres dados por Deus. Nós vamos ver isto na lição 10. Está muito bom de falar sobre o evangelista, mas o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar. Fizemos aí um pequeno resumo da lição 8, o ministério de evangelista. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa
desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Te convido então para que na semana que vem estejamos juntos novamente aqui no canal da Redescoberta da Palavra para estudar sobre o ministério de pastor. Até lá, que Deus te abençoe ricamente. Vivendo, mas morrendo aos poucos. Enquanto isto estou aqui, pensando no que vou fazer. Não posso mais ficar parado. Tem muita gente me esperando. Já decidi